Peixes, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu lhe apresente sua Velum. É um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o teu momento. Então venha de coração receptivo e mente aberta. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário como moeda de troca para o fortalecimento dessa egrégora. Lembrando que para leituras particulares o meu contato está na descrição do vídeo. Tenho várias modalidades de leitura e a depender da tua necessidade conseguimos fazer uma adaptação. E inscritos no canal estou concedendo 10% de desconto na primeira tiragem, tá bom, peixes? Então aproveitem, certo? Vamos lá, peixes. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim é, está feito, assim é, está feito, assim é, está feito. Vamos lá, peixes, boa sorte na tua leitura. Peixes, antes de começarmos, deixa aqui nos comentários para mim. As minhas limitações de hoje são o combustível da minha prosperidade. As minhas limitações de hoje são o combustível da minha prosperidade. As minhas limitações de hoje são o combustível da minha prosperidade. De hoje, de amanhã e de sempre. Tá bom, peixes? Boa sorte na tua leitura. O que traz, peixes, à minha mesa hoje? Peixes, essa é sua leitura bônus, tá? Vocês saíram muito bem. Na última semana, lembrando que eu estou sempre concedendo leituras bônus, tá? Para quem se destacar, quem tiver mais visualizações, o signo que tiver mais comentários. Então será Peixes e Libra. Ok. Mais o que? Espiritualidade, por gentileza. Clarifica para mim essa do centro, por gentileza. Ok, certo. Alguns piscianos e piscianas, tá, podem estar passando por um momento de purificação, onde algumas questões mais emocionais, elas estão precisando serem amenizadas, tá? Eu inicio a leitura de vocês, peixes, com a lâmina da temperança, me trazendo a ideia de que alguns piscianos e piscianas estão procurando um momento de pacificação geral, eu diria. Alguns piscianos e piscianas podem estar procurando uma cura, seja a nível emocional, seja a nível mental também, tá? E eu tenho um prosseguimento aqui, peixes, de um as de copas com um pajem de copas, tá? Pode ser que alguns piscianos estejam tendo dificuldade de acessar uma camada mais sensível, tá? Mas sentem, intuem que é necessário desbloquear, é necessário se permitir ser lavado por inteiro. É o que eu tô sentindo aqui. O as de copas, peixes, ele veio na posição de bloqueio, tá bom? E o prosseguimento aqui de um pajem de copas, talvez alguns piscianos e piscianas estejam com receio de expor, tá? De maneira muito clara, muito limpa, admitir para si mesmo as questões emocionais. Eu posso estar falando com piscianos e piscianas que sejam extremamente tímidos. Outros piscianos e piscianas podem ter se sentido em algum momento da infância presos, retraídos, tá? E hoje tem dificuldade de lidar com as emoções. Eu tenho 8 de espadas aqui, me trazendo uma ideia de que muito do emocional de peixes, nesse momento, ele percorre os corredores sombrios da nossa mente. Acontece, peixes, que por muitas vezes tendemos a racionalizar demais o que sentimos, novos começos, descobertas de sensibilidades, digamos assim, né? E acabamos encontrando um eixo de engendramento. Eu posso estar falando com piscianos e piscianas que estão procurando se pacificar de alguma maneira, estão procurando se lapidar também, tá?
fazer uma depuração do próprio eixo emocional, porque sabe que muito desse eixo interfere diretamente no sistema de crenças limitantes, tá? Eu posso estar falando com piscianianos e piscianianas que tenham muita dificuldade de se permitir novos inícios, se permitir receber afeto, se permitir se sentir vulnerável. Ok, qual o conselho para peixes que está nesse eixo? Peixes, eu venho aqui com a lâmina do 2 de espadas, tá? Me trazendo a ideia de que é o momento de você tirar a venda dos olhos, porque enquanto você ignorar essa situação, ignorar, por exemplo, alguns sistemas de crenças, tá? Coisas que limitam, né? Isso impede também de que você finalize uma situação a um eixo mais interno, tá bom? O 2 de espadas, muitas vezes, ele passa pelo eixo de você ignorar completamente o teu emocional para você conseguir tomar uma decisão. Só que acontece, peixes, que muitas vezes nós precisamos também do emocional, tá? Pra gente conseguir tomar uma atitude, tomar um eixo correto, decidir algo. Negligenciar 100% o nosso emocional é contraintuitivo também. Olha só, essa lâmina ela é representada, aí vai aparecer espelhado para vocês, tá, peixes? Mas tem a lâmina da lua, é uma lua minguante, inclusive estou gravando esse vídeo hoje numa lua minguante em gêmeos, tá? E gêmeos, né, uma lua em gêmeos é dual também, embora essa lâmina aqui, se eu não me engano, represente lua em Libra, tá bom? Vocês podem estar lidando com essas egrégoras, eu fui intuída de mencionar aqui, tá? Então, para alguns piscianianos e piscianianas que se encontram aqui nesse vídeo, é preciso, antes de você tomar qualquer atitude que precisa, assim, na questão da racionalidade, você também não ignore o eixo emocional, porque isso também é uma crença limitante. Às vezes, entramos num excesso de hiperracionalização, de sermos extremamente pragmáticos, assertivos, querermos ter o domínio, o controle de tudo, mas negligenciamos partes mais sensíveis de uma situação, tá? Porque emoções não, quando eu falo de copas, não é necessariamente só a questão emocional, eu falo de todas as questões mais sensíveis do ser, tá? Até porque alguns piscianianos e piscianianas, em detrimento disso, também estão negligenciando um outro eixo, que é a própria intuição. Pode ser que alguns piscianianos e piscianianas estejam num período de dúvida, não saibam muito bem o que decidir, estão com o pensamento muito encaixotado, muito engendrado, e tem existe aqui uma falsa sensação também de que vocês estão presos. Eu tenho uma lâmina de 8 de espadas que isso também denota que é uma questão de como você enxerga as coisas, como que você pensa sobre essas coisas. E é claro que o piscianiano ele vai estar se sentindo preso, amarrado. Alguns piscianianos, eu aposto aqui, que podem até estar pensando de que, poxa, a minha vida emocional não se desenvolve, nunca dá certo, o problema deve ser comigo. Isso também é um sistema de crenças, tá? Isso é uma maneira que você também se coloca de enxergar essa situação, peixes. E aqui pede para que você tire a venda dos olhos e você enxergue algumas coisas a seu respeito, faça a depuração necessária com a temperança para você conseguir finalizar um ciclo mais a nível interno e trocar de pele também. Eu tenho duas lâminas aqui, peixes, que ela fala de processos alquímicos do ser, né? Eu tenho a lâmina da temperança que, para mim, Velum, conversa muito com o eixo de... qual é o nome? Rubedo, Nigredo e... o outro eu esqueci, olha só, peixes. Mas aqui, essa lâmina aqui, ela fala do eixo alquímico de Nigredo, que é quando a gente faz a nossa decomposição ao nível mais interno e a gente consegue fazer uma transmutação também dessa energia, tá? Para tornar algo puro novamente. Alguns piscianianos têm dificuldade disso, né? E deixa eu contar um segredinho aqui para vocês, peixes. 8 com 10 eu tenho um arcano da roda da fortuna. Isso vai ser o ponto de virada para alguns de vocês. Acontece que vocês precisam
sair desse eixo, tentar olhar por uma nova perspectiva. Só um minuto, peixes. E eu aconselho, tá, peixes, que vocês façam isso se permitindo ficar no silêncio. Vocês podem estar lidando com influência do eixo de Virgem, tá? Por que, Velum? Eu cruzei aqui com temperança com a lâmina da morte. Eu, pela redução, fico com o ermitão, tá? E é uma lâmina de Virgem. Pode ser que alguns piscinianos e piscinianas precisam de um momento de pausa, de reclusão, de meditação para acessar uma sabedoria interna, para saber como que você encontra a própria iluminação também, para vocês saírem dessa bifurcação de 2 de espadas, peixes. É albedo, gente, me contaram aqui, é albedo. Eu estava ainda tentando lembrar, eu estava conversando com vocês, estava tentando lembrar dos processos alquímicos aqui, tá? Entendi. Como que peixes que se encontra nessa limitação de 8 de espadas, não sabe muito bem o que decidir para transformar essa situação aqui, como que ele começa a fazer isso, espiritualidade? Porque é difícil, peixes. Eu já passei por esse eixo aqui e muitas vezes é difícil a gente enxergar o óbvio, né? Como que peixes começa a fazer isso? Para além de se interiorizar, tirar um momento de reclusão, tirar um momento de contemplação, de meditação. Alguns piscinianos e piscinianas, tá? Precisam desestruturar algo, porque é algo possivelmente que está prendendo vocês no nível mais interno, mas que também envolva questões externas também, tá? Pode estar engendrando vocês a esse ponto. A lâmina da torre aqui me traz a ideia de que algo a nível até externo, é o que eu tô sentindo aqui, tá, peixes? Num eixo mais externo, vocês precisam fazer uma mudança que te tire da zona de conforto, tá? Porque, Velum, a lâmina da torre, ela também veio numa posição de bloqueio, né? Então, antes de vocês começarem a silenciar, a tentar buscar uma coisa mais interna, olha para o externo. Por que isso é importante, peixes? Quando a gente tem muita dificuldade de acessar um eixo mais íntimo, mais emocional, e eu falo como uma pessoa que por exemplo, eu tenho essa questão também, tá? Muitas vezes de eu racionalizar demais algumas coisas, o nosso ambiente, peixes, ele reflete em como nós estamos também, tá? Então, a partir do momento que peixe sai de uma zona em que deixa a torre ruir, eu posso estar falando com pessoas de peixes aqui que estão segurando uma torre inevitável. Essa torre, ela tem que vir abaixo. Eu posso estar falando com piscinianos e piscinianas que, embora não tenha saído um 10 de bastos, um 9 de bastos aqui, mas a energia que eu tô pegando é que vocês estão segurando muita coisa no nível mais interno. Essa torre, ela precisa vir abaixo, ô peixes. Se isso aqui é a nível coletivo, se vocês estão lidando com pessoas imaturas, inclusive, tá? Pode ser que seja a hora de vocês darem um basta. De vocês quebrarem paradigmas, quebrar expectativas. Eu posso estar falando com piscinianos e piscinianas que, muito por conta de como as coisas elas se costuraram até o presente momento, vocês têm muita dificuldade de acessar essas camadas de luz e sombra, tá? Vocês têm muita dificuldade de acessar essa camada, porque o As de Copas também está bloqueado. Talvez a quebra de alguns piscinianos e piscinianas aqui, ele comece justamente a partir do momento que você se permite, peixes, desaguar. Eu posso estar falando com piscinianos e piscinianas que estão segurando o choro. Estão precisando desaguar, desmoronar, não no sentido literal, peixes, mas se vocês possuem alguém de confiança de vocês, peça colo. Ninguém é obrigado a aguentar tudo sozinho o tempo todo. Isso não te faz menos homem ou menos mulher, peixes. Isso precisa ser transformado, isso precisa ser transmutado. Vocês podem estar lidando, tá, com pessoas do eixo de câncer também. Só um minuto, peixes. 9. De lâmina oculta aqui eu tenho a lâmina do dependurado. É preciso, peixe, se colocar diante da situação
que para alguns piscianos é extremamente complicado, tá? De olhar as coisas como um todo. Outra que, para vocês chegarem numa situação aqui, de um as de copas bloqueado, um 8 de espadas, um 2 de espadas, vocês tiveram que passar por outros eixos antes. Vocês não se colocam como dependurado à toa. Tá? Houveram desdobramentos anteriores. Eu posso estar falando para alguns piscianos que seja muito difícil, por exemplo, vocês entenderem como que vocês chegaram a esse ponto. Para muitos aqui, isso aqui é eixo de família ou envolve, tá, questões arrastadas de pelo menos 10 anos. Outras pessoas podem estar lidando, tá, com questões familiares, herança, certo? Mas o que é espiritualidade, por gentileza, para peixes? O 9 de pentáculos quis pular peixes, mas não pulou, mas veio um 10 de espadas. Para alguns piscianos, eu já tinha percebido, eu não quis trazer essa energia. Quando eu falei do 10, roda da fortuna e tal, eu automaticamente já liguei aqui exatamente o que está prendendo peixes, que seria 2, 8, 10, roda da fortuna, mas pelos menores eu fico no 10 de espadas. E ele veio, tá? Para alguns piscianos e piscianas, vocês precisam romper, tá? Com algo que te causa muita dor, te causa muita mágoa, te causa muito engendramento, tá? Alguns piscianos e piscianas passaram por traumas terríveis, terríveis. E precisa olhar isso, tá, peixes? Fingir que vocês não estão enxergando, que vocês precisam se permitir esse desaguar que eu já havia falado para desbloquear esse as de copas. Eu posso estar falando com piscianos e piscianas que tenham dificuldade de pedir ajuda, que tenham dificuldade de admitir, caramba, eu acho que eu preciso fazer uma terapia, eu acho que eu preciso ir no médico, eu não tô bem. O meu mental, ele não tá funcionando legal. Para muitos isso aqui é um luto mal digerido que tirou o chão de vocês, peixes. E olha, aqui eu tenho 10, esses 10 de espadas aqui de 8 do 2, 20, julgamento em espadas. Muitos aqui foram extremamente... Sabe a imagem que tá me vindo aqui, peixes? De uma pessoa que foi exposta ao ridículo. E aí isso costurou o sistema de crença de vocês. Eu posso estar falando literalmente de julgamento aqui, de pessoas que foram destruídas emocionalmente e mentalmente, ridicularizadas. Para muitos aqui vocês estavam lidando até com algumas questões ao mesmo tempo. Vocês estavam lidando com a questão de uma recuperação, ao mesmo tempo que coisas novas estavam começando, mas ao mesmo tempo vocês estavam passando por um conflito mental e vocês tiveram que administrar tudo. Tá me vindo aqui a imagem? Assim, como se fosse uma pessoa numa praça sendo vaiada, silenciada. Quem causou isso para peixes? Espiritualidade, por gentileza. Quem causou? Vocês podem estar lidando, tá? Com pessoas também do eixo de peixes. O dependurado veio aqui. Para muitos peixes, feliz ou infelizmente, vocês se colocaram numa situação sem perceber que estavam se colocando, tá? Que te causou, tá? Extrema sobrecarga. Vocês tiveram, eu falei com alguns piscianos aqui, poderiam estar lidando com fardos extremamente pesados, tá? Eu falei de questão de luta aqui. Algumas pessoas seguraram uma torre aqui, não puderam desmoronar. Tiveram que se sacrificar para ver a situação como algo um pouco mais amplo. Para muitos isso aqui, vocês lidaram de fato com pessoas imaturas. Aqui é um casal de pinguins, tá?
tem um bebezinho aqui no centro. E logo no início da leitura de vocês, eu tenho um pajem de copas. Isso aqui para muitos foi uma questão de imaturidade de outras pessoas, uma falta de sensibilidade também. E a vulnerabilidade que Peixe se encontrava nesse momento, porque estava impedido, estava suspenso. 10 de copas, para muitos isso aqui tem a ver com família. Já tinha vindo um 10 de pentáculos, né, no fundo. Vocês podem, quis virar, eu vou aceitar, vocês podem estar lidando, tá? Com uma pessoa, um chefe, um pai, um líder, tá? Eu tenho aqui um rei de bastos. Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de Sagitário, Áries e Leão. Qual vai ser a consequência para quem fez isso para peixes e espiritualidade? Porque isso aqui não pode ficar impune. Não é possível, eu não aceito isso aqui. Qual a consequência de quem fez isso a peixes? Um 4 de espadas. Eu não vou adentrar aqui, tá, peixes, mas o karma ele vem. Ah, mas ele vem. O 4 de espadas é quando essas pessoas perdem o poder de fala. Elas simplesmente silenciam. Procurem no Google a imagem do 4 de espadas no Rider-Waite. Vocês vão entender do que eu me refiro, porque senão a plataforma me derruba aqui. Uma nova jornada. Peixes, essa foi a tua leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu espero de verdade que vocês fiquem bem, se recuperem, tá? Solta essa torre, deixa essa torre ruir. Se vocês não têm com quem contar, não tem um abraço amigo, não se esqueça, a espiritualidade ela está com vocês. Recorra aos seus guias, seus mentores, seus guardiões. Eles são nossos verdadeiros amigos, eles nunca nos dão as costas. Nunca. E deixa essa torre ruir. Deixa essa torre cair. Principalmente se essa torre tiver a ver com a figura dessas que causou essa parafernália na vida de vocês. Tá bom, peixes? Gratidão pelo seu tempo, pela tua companhia. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal. E vejo vocês em breve, peixes.